sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é vivo. Por toda parte, um Salvador, não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, eu sei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é vivo. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Que o Senhor possa brilhar o nosso coração nessa noite, na oportunidade que temos de poder louvar e bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Nesse momento você tem a oportunidade de também estar compartilhando este link do culto de oração e estudo bíblico com os grupos da nossa igreja, seus grupos dos departamentos. Então faça isso. Você é líder da igreja, compartilhe nos grupos que você pertence, compartilhe aos seus familiares e vamos convidar a todos para juntos estudarmos a palavra de Deus, orarmos. E nesse momento já está aí o canal aberto para que você possa estar fazendo o seu pedido de oração. Se há algum pedido, algum clamor a ser feito, então você já aproveite para você colocar o seu nome, o pedido de oração, que daqui a pouco nós vamos estar iniciando um clamor, um momento de intercessão uns pelos outros. Então já vá compartilhando e já vá mandando aí o seu pedido de oração. Nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 2, e nós vamos ler os versos de 1 a 2. 1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 2. Vamos fazer a leitura, então, desse texto. Repito, 1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 2. Acompanhe a palavra do Senhor. Nos diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Eu vou repetir aqui o verso 2, quando Davi diz ao seu filho Salomão. A parte B diz assim: coragem, pois, e ser homem. Se essas palavras que certamente consolaram Salomão, filho de Davi, Davi já estava velho, já estava morrendo, e disse essas últimas palavras ao seu filho Salomão: tenha coragem, seja homem. Não é que Salomão não fosse homem, mas essa expressão é que ele precisaria ser maduro para enfrentar todas as dificuldades que ele poderia ter na vida, principalmente como rei, depois como filho de Deus. Por isso que daí em diante ele vai dizendo para que Salomão guarde os mandamentos do Senhor. E aí, meus irmãos, nós encontramos aqui esta expressão de Davi que certamente trouxe consolo para Salomão, né? Palavras assim nos motivam, palavras assim nos confortam, nos animam. E assim
como Davi trouxe ânimo ao seu filho Salomão, trazendo essas palavras, coragem. Imagina o próprio Deus falando isso ao meu coração e ao seu coração. Esta a palavra do Senhor, a nossa vida nessa noite, onde nós estaremos falando sobre o consolo divino, o consolo na ajuda divina. E nós vamos ver como Deus trabalhou na vida de Paulo, quando ele esteve sozinho e ninguém ao seu lado, apenas o Senhor. E aí nós vamos perceber como é maravilhoso poder ter o Senhor ao nosso lado quando estamos sozinhos. Essa palavra nos alegra, nos conforta, essa palavra nos motiva a iniciarmos este culto, a iniciarmos com oração, invocando a presença do Senhor para que Ele se faça presente em nosso meio. Nós vamos orar nesse instante. Coloque a sua vida em sintonia com o Pai, o seu coração ligado diante do trono do Senhor. Vamos orar invocando a presença de Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor, Deus de toda honra e toda glória. Bendito seja o Senhor, Pai. Nós queremos dedicar ao Senhor o nosso culto, queremos dedicar ao Senhor, meu Deus, esse momento de louvor, de adoração. Recebe, Senhor, recebe a nossa gratidão. Vem, Senhor, receber em Cristo os nossos louvores, as nossas petições, onde estaremos nos unindo, eu e os meus irmãos, juntos, a minha família aqui, e juntos, Senhor, a uma só fé, no mesmo Deus, nós estaremos orando e buscando e rogamos que o Senhor aceite em Cristo Jesus o nosso culto. Nós queremos bendizer o Teu nome e queremos ouvir a Tua voz nessa noite ao nosso coração. Recebe, pois, a nossa gratidão em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com alegria, porque grandes são as obras, grandes são as Tuas obras, como diz esse hino, e vamos louvar este hino, ó Rei das Nações. Quem não te louvará, pois só teu nome
Louvado seja Deus! Por isso nós sempre, em gratidão, louvamos e exaltamos e temos sempre esse sentimento no nosso coração de exaltar ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, louvar-te. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero seguir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Como é bom exaltar, como é bom louvar o nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Por isso, nesse momento, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, sabendo da nossa limitação, que somos fracos, somos dependentes totalmente de Deus, que a nossa vida foi feita para exaltar, para louvar e bendizer o seu nome. Assim nós temos a oportunidade de nos lançar diante dele em oração. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Nós estaremos orando nesse momento, pedindo a Deus a sua graça, pedindo o favor do Senhor. E nesse momento, se você tem algum pedido de oração, você pode estar, então, colocando aqui ainda, porque nós estaremos orando. Você que está
com o seu pedido de oração, e tem alguns irmãos aqui, a nossa irmã, e eu quero já louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão participando conosco. Se você conhece alguém que não está participando nesse momento, convida esse irmão, coloca lá no grupo da igreja, né? Às vezes as pessoas não são informadas, né? E às vezes acabam se esquecendo e passa batido. Então contribua, coloca lá no grupo da igreja, coloca lá no grupo, compartilha com muitas pessoas. Nós temos aqui pedido de oração. A irmã Marta Lúcia pede oração pela sua tia, que foi diagnosticada com câncer. Nós estaremos orando, e pela sua família também. A irmã Lídia Trindade, louvado seja Deus, um abraço. Irmã Lídia, e ao presbítero Alexandre, aos irmãos aí da Igreja Presbiteriana da Madalena, em Recife. Deus abençoe. E pede oração pela sua família. Estaremos orando sim, minha irmã, pela sua família. A Patrícia, nossa irmã líder da UMP, pede oração por Micaline, para que o Senhor abençoe a sua vida e traga cura. Vamos estar orando por ela. Paz, Lucas, está aí ligadinho? Muito bem. Aos nossos irmãos que estão aí assistindo, a irmã Rosalie, um abraço, irmão Júnior, e a irmã Rosália. Deus abençoe os irmãos aqui que estão ligadinhos conosco. Faça o seu pedido de oração, ainda que a gente não leia agora todos os pedidos, mas nós estaremos orando durante a semana, como temos feito. Eu quero também pedir oração por um parente meu lá de Aracaju, Sergipe, Aurélio, meu cunhado, Aurélio e família. Ele foi diagnosticado, infelizmente, com esse problema, e nós estaremos orando, pedindo para que o Senhor estenda a mão de misericórdia e esteja curando a sua vida. A paz do Senhor, Elizabeth, amém. Estamos aqui ligadinhos, todos os irmãos acompanhando aqui conosco. Deus abençoe, amém, a paz, boa noite. Vamos estar orando, e no final a gente também tem uma palavra de agradecimento a todos os participantes. Mas vamos estar clamando agora em oração ao nosso Deus. Oremos. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o Senhor. O Senhor é digno de honra, de glória e de exaltação. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Ao Senhor pertence o poder. Nós não temos poder algum, Senhor, sobre tantas impossibilidades que nos acometem. Como, meu Deus, dificuldades como esta em relação à doença que não tem cura, e que nós ainda, Senhor, a raça humana ainda luta para desvendar uma vacina. Que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que agora nós tomamos nome e nós colocamos em Tuas mãos. A vida de cada um daqueles que estão lidando, Senhor, com este vírus terrível da Covid-19. Tem misericórdia, Senhor, da vida destes nossos irmãos. Estende a Tua mão graciosa de cura, de libertação, de restauração. Esteja agindo, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Que o Senhor, Pai, possa ser com eles, onde quer que eles estejam, em casa, fazendo tratamento, ou mesmo no hospital, internados. Que o Senhor os livre dos males, das infecções, que o Senhor não permita, Senhor, que esse vírus venha se alastrar e venha piorar, mas que o Senhor, segundo a Tua soberana vontade, possa intervir, se essa for a vontade do Senhor, amém, na vida destes irmãos, livrando-os, meu Deus, livrando-os desses males, curando, Senhor, de toda mazela da enfermidade. Meu Deus, nós entregamos em Tuas mãos a vida, Senhor, de todos esses nomes que foram mencionados aqui e de todos aqueles familiares dos irmãos que pediram oração. Estende a Tua mão graciosa com salvação, com libertação, com cura e transformação. Abençoamos a vida, Senhor, de todos esses irmãos, pedimos e rogamos a Tua graça sobre todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora. Meu Deus, sobre todos os nossos irmãos trabalhadores que estão
meu Deus, diante de uma situação difícil e complicada na situação financeira. Que o Senhor estenda a tua mão sobre os desempregados, daqueles que foram mandados embora, daqueles que, meu Deus, estão dependendo dos auxílios. Meu Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos. Meu Pai, estenda a tua mão, suprindo e abrindo portas, meu Deus. Ó Senhor, continue abençoando a nossa igreja, para que nós continuemos a abençoar outras vidas, Senhor. Daqueles que estão precisando, Senhor. Ó Deus, abençoa os irmãos que são empresários da nossa igreja, Senhor, que também têm sentido os impactos dessa pandemia, Senhor, nas economias. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, Pai. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Meu Deus, tem misericórdia da cidade de Bom Conselho, que a cada dia vem crescendo o número de casos, duplicando ainda mais, Deus. Tem misericórdia da nossa cidade, Pai. Que essa situação passe, meu Deus, o mais rápido possível. Que o Senhor conscientize a população da parte que lhes cabe, Senhor. Meu Deus, que nós sejamos sábios, que o Senhor nos ajude, para que na vontade do Senhor e na nossa cooperação, o Senhor possa fazer que possamos superar esta fase tão difícil. Meu Senhor, te rogamos, para que o Senhor nos dê essa mercê, esta graça, assim sendo, para que logo, logo possamos voltar às nossas atividades, tanto dos cultos como da nossa vida. Ó Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, guarda-nos, Senhor, e livra-nos dos males e das enfermidades. Sê conosco, ó Deus, nós entregamos nossa vida em tuas mãos. E desde já, Senhor, nós queremos rogar que o Senhor esteja falando ao nosso coração, através da tua palavra, que o Senhor esteja iluminando o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, ter uma percepção clara pelo poder do Espírito Santo da tua palavra em nossas vidas. Nos edifica, Senhor, nesse momento, por meio da tua palavra. Assim nós oramos, te bendizendo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por este momento em que tivemos essa oportunidade de nos lançar diante dele em oração. Assim, só nos resta confiar de que a vontade do Senhor será feita, seja qual for ela, mas que nós possamos confiar, meus irmãos. Nós vamos nesse instante ouvir a palavra do Senhor ao nosso coração. E eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós vamos perceber algumas passagens bíblicas que mostram experiências ricas que o apóstolo Paulo teve quando ele passou por um momento sozinho, um momento de solidão. Eu tenho certeza que momentos de solidão são momentos que todos nós passamos na vida em alguma situação. E não foi diferente com este grande apóstolo do Senhor, que passou por um momento de grande solidão. Mas ele teve o Senhor ao seu lado em todas estas ocasiões. E eu quero compartilhar com você sobre isso, sobre o consolo de Deus, o consolo de Deus na sua ajuda divina. E aí nos diz o texto em Atos capítulo 18, nos versículos 9 e 10, o texto que nós vamos ler aqui, Atos capítulo 18, versos de 9 a 10. Diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus irmãos, Paulo está diante de um contexto muito difícil nessa passagem aqui, porque depois que Paulo vai até a cidade de Corinto, ele então se encontra, no capítulo 18 do contexto, ele se encontra com Áquila, um certo judeu, diz o versículo 2, natural de Ponto, e ele se encontra também com Priscila, a sua mulher. Este casal conhecia muito da palavra do Senhor, sobretudo no Velho Testamento,
E eles tinham então se encontrado ali para Paulo começar o seu plano missionário, tanto da cidade de Corinto, quanto na Macedônia e nas demais cidades. Tanto que no verso 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo então se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Esta era a mensagem do apóstolo Paulo. A mensagem de Paulo era falar que Cristo era Jesus. Então, o enviado, o Messias era Jesus. O teor da mensagem de Paulo, por quê? Porque os judeus estavam aguardando ainda o Messias, né? O enviado, o Cristo. E agora, então a mensagem de Paulo era convencer os judeus de que Jesus era o que eles estavam aguardando. Ele já veio, ele cumpriu a sua obra, ele morreu na cruz e ressuscitou e subiu aos céus. Então, esta era a mensagem do apóstolo, e esta mensagem era para falar aos judeus e aos gentios também. Mas nesse momento em que Paulo vai falar da palavra de Deus àqueles judeus lá, né, naquela cidade, então diz o verso 6 que houve oposição da parte daqueles homens quando, blasfemando sobre aquelas palavras, sacudiu Paulo as vestes, Paulo sacudiu as suas vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Paulo tentou iniciar a sua missão pregando aos judeus, mas o Senhor já havia falado que ele havia sido chamado para pregar aos gentios. Porém, Paulo, né, na sua experiência, na sua iniciação, foi pregar o evangelho e pregando começou ali aos judeus. E ele viu que não deu certo, né? Que ele deveria atender o seu chamado pregando aos gentios. Então ele parte, a partir dessa situação, dessa circunstância, ele parte para pregar aos gentios. E aí ele sai dali, conforme o verso 7, entra numa casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contínua à sinagoga. Então, este homem tinha uma casa e a sua casa dava até o caminho à sinagoga. A extensão da sua casa era a sinagoga. É como a congregação da fé, né? Aqui na casa do presbítero Zé Barros, né? A sua casa e continuada a sua casa vem a extensão da congregação da fé. É exatamente assim que era a congregação aqui desse Tício chamado Justo. Era a casa dele, continuando, era então a sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios. Então Paulo estava lá anunciando a palavra do Senhor em Corinto. E possivelmente aqui já está surgindo a igreja, o contexto aqui onde surge a igreja na casa de Crispo, onde toda a sua casa então crê nessa sinagoga aqui, onde Paulo está pregando o evangelho. E aí diz o texto, também muitos dos coríntios ouvindo criam e eram batizados. Então Paulo pregou o evangelho, muitos estavam então crendo e sendo batizados. E diz o verso 9, texto em que nós então lemos nessa noite, né? Então teve Paulo uma visão, e esta visão disse o Senhor: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. E qual o propósito aqui? Porque o contexto que Paulo teve de oposição nesse capítulo aqui mostra o desânimo que Paulo teve de poder continuar pregando o evangelho aqui diante dessa situação. Isso desmotivou o apóstolo. E certamente qualquer levante, oposição, quando nós pregamos o evangelho, isso traz humanamente um certo desânimo ao nosso coração. Você, como anunciar o evangelho a pessoas no seu trabalho, onde quer que você se encontre, você passa a anunciar a Cristo, o evangelho, e essas pessoas se colocam a se opor a esta mensagem, se opor à mensagem que somente Cristo
e não outras coisas. Então, quando há uma oposição, certamente bate no nosso coração um desânimo para nós não continuarmos a anunciar a mensagem, evangelizarmos ou falarmos de Cristo, não é mesmo? Este desânimo é muito natural ao nosso coração humano. Por isso, veio a intervenção divina, trazendo conforto, trazendo consolo, a ajuda do Senhor, trazendo consolo ao apóstolo Paulo. E aí nós encontramos esta palavra de conforto, da ajuda divina. O conforto da ajuda divina a Paulo aqui foi: não tenha medo, mas continue fazendo o que você está fazendo. Não temas. Eu tenho muita gente aí nessa cidade, imagina Deus dando essa resposta para nós, né? Não tenha medo. Continue falando, continue testemunhando, continue anunciando no seu trabalho, continue falando de Cristo às pessoas por onde quer que você vá. Continue falando, não tenha medo, porque eu tenho muitos escolhidos aí. E à medida que você for falando, que você for anunciando, então estas pessoas ouvirão o meu evangelho e elas se renderão a mim. Foi isso que o Senhor disse ao apóstolo Paulo. E com esta palavra, o apóstolo Paulo teve ânimo, força, coragem para continuar fazendo o que ele estava fazendo durante 1 ano e 6 meses, anunciando entre eles, ensinando a palavra de Deus. Foi esse o período que Paulo passou ali em Corinto, tempo suficiente para que uma igreja cheia de dons pudesse nascer ali na cidade de Corinto. Uma cidade muito idólatra, uma cidade muito cultural, uma cidade cheia de ídolos, mas é ali que o apóstolo Paulo permanece 1 ano e 6 meses. E o que é que Paulo faz ali? Motivado e encorajado pelo Senhor, o apóstolo ensina. E o que é que ele ensina? A palavra de Deus. Paulo tem uma mensagem, essa mensagem é a palavra de Deus. Veja o ânimo que Paulo tem, e com este ânimo do Senhor, Paulo continua então ali fazendo o que o Senhor havia colocado em sua vida. Por isso, meu amado irmão, seja o que for que o Senhor tenha colocado em suas mãos a fazer, continue fazendo. O Senhor nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Eu estou contigo, assim disse o Senhor a Paulo, e assim diz o Senhor a cada um de nós. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sei que o desânimo às vezes vem. Eu sei que muitas situações que nos entristecem, mas o Senhor fala conosco. Nós precisamos da intervenção divina. E aqui a intervenção divina vem trazendo ânimo ao nosso coração, como está trazendo agora. Mas uma segunda situação em que Paulo se encontra, em que no capítulo 23, essa não é a primeira vez que isso acontece com Paulo. Paulo tem experiências riquíssimas com Deus. E a segunda experiência que Paulo tem semelhante a esta se encontra no capítulo 23, versículo de número 11. Quando Paulo precisa comparecer perante o Sinédrio para se justificar da sua mensagem. O Sinédrio, daqueles que eram os fariseus e os sacerdotes daquela época, e queriam que Paulo deixasse de anunciar e de ensinar sobre Jesus Cristo. E Paulo estava sendo como um homem de escândalo, como uma praga para aqueles homens. E Paulo, por causar isso àqueles judeus, então foi colocado perante o Sinédrio para ser julgado, condenado e morto. Porém, nessas circunstâncias tão cruéis, como diz o versículo 10, se você perceber, a situação causou uma celeuma, uma confusão tão grande, que diz o verso 10, tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza. Então, perceba que nem um julgamento justo Paulo iria passar, né? Porque os homens estavam com tanta raiva, tanto ódio do apóstolo Paulo, que estava querendo não deixar nem que ele fosse julgado e nem que ele contasse, nem que ele falasse, né? E uma situação como essa trouxe certamente muito desânimo, porque
quando a gente fala e as pessoas não aceitam, como nós vimos no capítulo anterior, já traz desmotivação, tristeza. Imagine agora quando você não pode nem falar, porque se você falar vão te matar. É o que está acontecendo aqui com Paulo agora, uma circunstância um pouco mais severa. Porque lá na primeira circunstância, Paulo estava falando e a primeira dificuldade que ele teve foi a resistência. E aqui nessa segunda dificuldade, Paulo está querendo falar, mas está sendo impedido de falar perante aquelas autoridades. E com isso, Paulo está prestes a morrer. E nessa circunstância, o coração de Paulo certamente temeu, ficou triste. Mas aí vem o versículo 11. E aí o texto diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, Paulo testemunhou em Jerusalém, primeiro lugar, Paulo testemunhou em Jerusalém, achando que lá em Jerusalém ele morreria. Mas o Senhor o livrou lá em Jerusalém e ele testemunhou perante estas autoridades. Já havia testemunhado. E agora, mais uma vez, Paulo certamente achou que ia morrer. Mas o Senhor, o próprio Deus, não foi diferentemente daquele consolo humano que já consola a gente, né? Aquele texto que a gente lê em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, quando o pai fala com o filho: coragem, seja homem, porque eu vou morrer, você vai ficar aí. Né? Essa coragem já trouxe motivação a Salomão. E isso traz ânimo. Né? Aquela conversa que o pai tem com o filho, olha, coragem, porque você vai suportar, você vai conseguir isso, você vai passar por cima disso e daquilo outro. Isso já traz ânimo ao filho. Agora imagine o próprio Deus falando, pondo-se ao lado. Há uma expressão, essa expressão aqui, pondo-se ao lado, parece até algo literal, né? Parece até que de fato o Senhor se colocou ali ao lado dele como se ele não estivesse. Né? Mas na verdade essa é uma expressão de Lucas, quando ele escreve Atos, uma expressão para dizer exatamente aquilo que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 5, quando na parte B deste verso, Paulo diz: perto está o Senhor. Paulo sabia muito bem, e ele teve essa experiência rica com Deus, nos momentos onde ele passou das maiores dificuldades, desânimo, falta de coragem. Foi nesse momento que ele teve essa experiência viva com Deus, saber que Deus está ali ao seu lado. Isso traz para nós uma ideia apalpável, uma ideia literal de que de fato o Senhor esteja ao nosso lado. E ali dá aquela sensação, em uma expressão grega ali, daquele termo que diz pondo-se ao lado, ou perto está o Senhor, a ideia de que ele está tão perto como uma pessoa que senta no meio entre duas outras. Você já sentou em um lugar apertado, onde existe uma pessoa sentada e outra, e você está no meio? Essa é a ideia que Paulo diz: perto está o Senhor. Ele está tão perto, mas tão perto, que ele está apertando você, ele está colado de você, ele está de fato ali. É uma ideia palpável. É claro que o Senhor não está assim, é uma expressão. O Senhor não está a ponto de tocarmos nele, o Senhor não está a ponto de sentirmos fisicamente ele, porque isso seria gnosticismo. Né? Paulo diz que tudo isso é pela fé. Tudo isso é algo que acontece pela fé em nossos corações. Então, Cristo habita pela fé em nosso coração. Não é algo físico. Né? Quando ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação do século, é também uma expressão, né? Que ele está fisicamente conosco. Mas ele está conosco porque ele é Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele habita conosco, assim como o Espírito Santo está em nós. Então, da mesma forma, Cristo está conosco porque ele é Deus, ele é o Espírito Santo. Né? Ele é Deus Pai, é o Deus Pai, Deus Filho, é o mesmo Deus, Deus Espírito Santo, em pessoas distintas. Mas ele está conosco. Né?
Temos esta expressão aqui, Paulo diz, Lucas escreve dessa forma, pondo-se ao lado dele. Isso é maravilhoso, irmão, saber que o Senhor está ao nosso lado. É a mesma expressão usada pelo Espírito Santo, parácletos, ou paracaléu, que é o mesmo de colocar-se ao lado. Né? A mesma expressão que vem de parábola, que é jogar, né? Lançar para o lado. Da mesma forma que nós encontramos parácletos, né? Pondo-se ao lado. O Espírito Santo é o parácletos, é o advogado, é aquele que se coloca ao nosso lado. E aqui o Senhor está intervindo numa situação difícil, o Senhor está se colocando ao lado de Paulo. E isso traz aqui uma sensação de que o Senhor de fato está presente, e assim nós devemos acreditar. Você, meu amado irmão, que está ouvindo esta palavra, eu sei que muito desânimo tem ocasionado ao seu coração, mas a palavra do Senhor no nosso coração nessa noite é esta: tenha coragem. O Senhor se coloca ao seu lado, o Senhor está ao seu lado. Seja qual for a dificuldade, seja uma tristeza, uma ausência de alguém, uma solidão, seja por um problema de pecado que você não consegue se libertar, o Senhor se coloca ao seu lado para te libertar, para quebrar as cadeias, para te ajudar. Pondo-se o Senhor ao lado dele, disse: não temas, ou melhor, coragem. E coragem aqui, Deus não está dizendo a Paulo, olha, dê um sorriso, abra os dentes. Não é isso que Deus está falando para Paulo. Mas coragem aqui é a mesma palavra que Deus usou para falar a Josué, dizendo: não temas, eu sou contigo, vá em frente. Coragem é esta palavra, é você ir em frente. É a mesma palavra para ânimo. Ânimo que nós já vimos no versículo anterior. Ânimo. Ânimo aqui é ter vida, é avivar, é dar vida. É você dar ânimo a uma coisa que está sem vida. Então, o desânimo faz isso com a gente. Né? Desanima, tira a nossa vida, a nossa alegria, o nosso brilho. E a coragem de Deus aqui é para que nós possamos ir em frente, ir adiante. E Paulo recebeu isto. E a palavra de Deus é clara. A promessa está implícita aqui quando diz: você vai testemunhar. Você testemunhou em Jerusalém e você vai testemunhar também em Roma. Não se preocupe que vai acontecer conforme eu prometi a você. E aí nós vemos isso. Né, para que não fique nas minhas palavras, o texto está no final do capítulo de Atos, capítulo 28. Mas antes de chegarmos lá, eu quero ir para o terceiro ponto, onde Paulo passa por esta experiência do conforto de Deus na sua ajuda divina, através da sua ajuda divina. Vamos ver então a terceira experiência de Paulo, antes de chegarmos ao capítulo 28, que é justamente antes, no capítulo 27, dos versos 23 a 26. Paulo consegue ser livre dessa situação do sinédrio, embora os judeus armem uma cilada para Paulo, porém Paulo consegue escapar daquela cilada do sinédrio dos judeus que queriam matá-lo. E aí Paulo prossegue preso, aparece perante alguns governantes romanos para prestar esclarecimentos, porém Paulo apela para César. Paulo, apelando para César, ele lembra da promessa do Senhor, que ele deveria anunciar o evangelho em Roma. Este era o propósito de Paulo. Imagine Paulo pregar perante o imperador romano. Este era o propósito do apóstolo. Por isso ele não queria desistir jamais de continuar as suas viagens, mesmo sendo prisioneiro. E aí, uma viagem é feita no navio. Este navio, onde Paulo está, vai rumo para a Itália. Esse é o objetivo do navio, é chegar até a Itália. Porém, nós encontramos um imprevisto aqui no capítulo 27.
é que o navio passa por um perigos da viagem, e esses perigos aqui é que um vento chamado Euroquilão atrapalha o percurso do navio, fazendo com que esse navio venha a naufragar e venha a dar numa ilha chamada Malta. Paulo, previsto do que ia acontecer pelo Senhor, recebe aqui uma palavra não apenas do que iria acontecer ao navio, mas também do que o Senhor ia fazer, que era poupar todos os tripulantes e todos os passageiros daquele navio, poupando-os e levando-os até uma ilha com o firme propósito de anunciar o evangelho aos bárbaros daquela ilha chamada Malta, conforme o capítulo 28. Mas veja a terceira palavra de conforto de Deus para o apóstolo Paulo, que se encontra no capítulo 27, versos 23, que diz assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Veja mais uma vez, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha só a palavra do Senhor. Trouxe ânimo ao coração que estava aflito. E não só a Paulo, mas Paulo levou ânimo a todos aqueles que estavam no navio. Há alguns que, pelo versículo 23, né, a aparição do anjo, um anjo de Deus. Veja, foi Deus que enviou o anjo, porque o anjo era de Deus, porque existem anjos caídos, que são aqueles enviados por Satanás, que são os demônios. Mas aqui a Bíblia está dizendo um anjo de Deus, dizendo que o anjo que foi enviado ali a Paulo foi um anjo de Deus, e se foi um anjo de Deus, foi enviado pelo próprio Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo. Alguns acreditam que essa expressão é para defender a ideia de anjo da guarda. Anjo da guarda. Mas na verdade nós não temos base bíblica para esse tipo de situação de anjo da guarda. O que na verdade nós temos da referência bíblica em Hebreus, falando que os anjos são ministros que nos ajuda, nos auxilia, conforme Salmo 91, Salmo de Moisés, falando que os anjos nos ajudariam para não tropeçar com o nosso pé em pedra, ou seja, mostrando o seu serviço, que é nos ajudar, nos livrar. Então, ao contrário do que se sustenta, a ideia aqui é que os anjos de Deus estão ao nosso dispor para ministrar, para operar a ação de Deus, o favor de Deus em nossas vidas. Como aqueles livramentos que nós abrimos a boca assim, eu não acredito que eu fui livre desse acidente, ou eu não acredito que isso aconteceu, olha, eu não sei, só Deus mesmo para me livrar disso. A gente não enxerga, a gente não vê, mas com certeza foi um anjo do Senhor nos livrando, nos poupando, nos guardando daquela consequência desastrosa que poderia acontecer conosco. E aí nós entendemos aqui que esse mesmo anjo enviado por Deus foi lá com esse objetivo, não de livrar, né, da morte em si, mas levar uma palavra de conforto do próprio Deus a Paulo, dizendo que o Deus e que Deus, por sua graça, a mensagem do anjo é a mensagem de Deus, mostrando que foi Deus que enviou o anjo. O anjo não foi por acaso, não é o guardião de si, do anjo, né? A doutrina de que há uma teologia do anjo e a gente tem que servir ao anjo, cultuar ao anjo. Não. Paulo combate isso, inclusive, em Colossenses, quando dá interpretação equivocada acerca desse assunto. Mas a questão aqui não sustenta nenhum tipo desses argumentos teológicos. Pelo contrário, aqui mostra um anjo sendo enviado por Deus, levando a mensagem de Deus de conforto àquele que estava aflito, que no caso é o apóstolo Paulo. E a mensagem é: não temas, você vai chegar lá, é preciso que você compareça a César. E o que Paulo mais queria era comparecer perante César. E Deus
vai poupar todo mundo aí. E Paulo, então, munido dessa mensagem, diz àqueles homens no versículo 25: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que acontecerá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Olha, vai acontecer, vai se cumprir como Deus quer. Porém, debaixo de muita dificuldade, de muitas tribulações. É isso que Paulo está dizendo. Isso aqui a gente lembra daquilo que o Senhor disse no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mas estarei, porque tu estás comigo. Então, é possível a gente andar pelos vales da vida, das dificuldades, mas a gente sabe que o Senhor está conosco, né? Como disse uma frase de C.S. Lewis, que o Senhor não nos prometeu uma chegada fácil, mas uma chegada certa. Ele não prometeu que seria fácil, mas que a gente chegaria. Então, aqui é exatamente o que Paulo está dizendo. Nós vamos chegar, mas nós vamos chegar com dificuldades e vamos dar numa ilha. Então, o navio vai para lá, vai para a ilha de Malta. E como nós sabemos, com um propósito. O propósito de Paulo orar pelas pessoas daquela ilha, o propósito de Paulo anunciar o Evangelho e o propósito, então, de muitas pessoas serem curadas, como foi o grande guardião daquela cidade, Públio, o pai de Públio, que estava enfermo e Paulo ora por ele e ele é curado. Mas depois, há a continuação daquela viagem. Eles passaram 3 meses naquela viagem, conforme o capítulo 28, verso 11. E aí eles embarcaram num navio alexandrino, alexandrino, que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros, verso 11 do capítulo 28. E ali eles foram navegando até chegarem em Roma. E aí se cumpre a promessa do Senhor. Debaixo de muita dificuldade, de muita aflição, de muita tribulação, mas o Senhor fez com que Paulo, com esse conforto da ajuda divina, Paulo continuasse o seu caminho, sendo preservado de toda a tribulação, onde na primeira vez nós vimos o Senhor falando com ele: não temas, mas continue fazendo, continue falando do meu evangelho. Da segunda parte que nós vimos quando Paulo recebe essa mensagem de Deus dizendo para ele: coragem, coragem, porque você vai chegar lá em Roma. E a terceira é quando Deus fala para Paulo através do anjo dele, dizendo: não temas, vai se cumprir o que eu falei, você vai até Roma, você vai pregar a César. Deus é fiel, meus irmãos. Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Confiemos no Senhor. Conforme o capítulo 28, verso 16, eu encerro com esse texto. Quando, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, lá em Roma, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Um homem praticamente inofensivo, mas que era guardado por um guarda romano. E nada do que Paulo não queria. Está rodeado de gente, para mesmo preso, está pregando o Evangelho. Meus amados irmãos, veja que depois que Paulo chega a Roma, a promessa do Senhor se cumpre. Paulo sempre foi motivado, mesmo diante de toda a tribulação que ele passou. E aí nós encontramos aqui, quando Paulo então se encontra na sua própria residência, e muitas pessoas, sabendo que Paulo está preso, mesmo assim vai lá até a sua casa alugada, quando diz no versículo de número 23, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Veja a mensagem de Paulo, um sermão expositivo sendo pregado sobre o reino de Deus, desde a lei de Moisés até pelos profetas. E muitas pessoas foram persuadidas
e outros continuavam incrédulos. Mas Paulo continuou fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado a fazer. E aí encerra o propósito da vida de Paulo, no versículo número 30, quando diz, capítulo 28, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e tendo toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Lucas não deu continuidade aqui aos fatos, mas a verdade é que depois desses 2 anos aqui, Paulo vai fazer menção do seu julgamento e depois pós-julgamento da sua morte, do seu martírio, conforme ele já previa em 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele desabafa a Timóteo dizendo que perante o juízo dele, o julgamento dele, ele esteve sozinho. Só Lucas estava com ele, mas não pôde ir para o tribunal. E ele ficou diante do tribunal sozinho, perante todas as acusações, e ninguém se achegou até Paulo. Mas aquele homem, rodeado de ricas experiências, de saber que o Senhor estava ao lado dele, de saber que o Senhor dizia sempre para ele, não temas, porque eu estou contigo, vai se cumprir a minha promessa. Este homem, mesmo no fim da sua vida, onde estes 2 anos deliberava a sua sentença de morte, ele diz a Lucas, ele diz a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo número 4 de 2 Timóteo, ele diz no versículo 15 do capítulo 4, ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. De fato, nos primeiros julgamentos, Paulo foi libertado da boca do leão, literalmente, dos leões da arena romana. Mas, por fim, a sua vida se acabou quando ele foi decapitado na década de 60 depois de Cristo. E Paulo, como finalizou a sua carreira, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Paulo tinha certeza a quem ele estava servindo. Paulo tinha certeza a quem ele estava exaltando, a quem ele estava cultuando, a quem ele estava dedicando a sua vida. E por isso, meus amados irmãos, Paulo tem esta certeza de que o Senhor está sempre com ele. Que eu e você, meus amados irmãos, possamos ter esta mesma convicção de que o Senhor está ao nosso lado, dizendo para nós, não temas, coragem, não temas, vamos adiante. Essa situação vai passar, mas vamos confiar no Senhor. Não será fácil, mas se cumprirá a promessa, a vontade do Senhor para o louvor da sua glória. E como diz a canção do Grupo Logos, no final de tudo, Deus será louvado. Meus amados irmãos, que a gente possa guardar esta palavra em nosso coração, de que no final de tudo, o Senhor será glorificado. Vai ser através de enfermidades? Vai. Vai ser através de desemprego? Vai. Vai ser através da escassez financeira? Vai. Vai ser através de dificuldades que você imaginar, de solidão, de lágrimas, de noites sombrias. Vai ser sim, de fome, de escassez. Mas a certeza é que a promessa do Senhor se cumprirá e no final de tudo o Senhor será glorificado, exaltado será o seu nome. Por isso, nós podemos glorificar e exaltar ao Senhor, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, aquele que vive, aquele que reina e aquele que nos chama e nos atrai a olhar para o seu amor. Em nome de Jesus. Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Participar
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu quebrantado, o seu amor. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos. Nós exaltamos o Senhor e nesse momento nós vamos encerrar fazendo a oração do nosso Senhor. Depois eu quero transmitir alguns agradecimentos e alguns avisos importantes. Vamos orar a oração do nosso Senhor e lembre-se sempre, Ele está do seu lado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê essa certeza de que Ele está sempre conosco em toda e qualquer situação. Meus irmãos, nós queremos agradecer todos os nossos queridos que estiveram participando conosco aqui. Eu tenho alguns nomes, né? Não dá para ser todo mundo, mas eu tenho aqui alguns nomes dos irmãos participantes conosco e nós queremos louvar a Deus. Talvez em falar de todos eu venha estar pecando, então para me esquivar do equívoco de não citar o nome de todos, eu quero então em uma única palavra louvar a Deus pela vida de todos vocês. Mas queremos também agradecer, hoje eu vi em algum lugar que hoje é o dia do homem, né? Eu não sei, eu procurei no Google para ver se era de fato hoje o dia do homem, mas se for o dia do homem, então parabéns a mim, parabéns a você, homem que está aí ligadinho agora nesse momento. Parabéns, né? Pelo menos se lembraram dos homens, né? Um diazinho, né? Para o dia do homem. Muito bem. Eu quero também avisar aos nossos irmãos que eu ainda continuo, irmãos, com um probleminha no meu celular. Então, qualquer notificação, você pode estar falando no celular da Carmen, minha esposa. O número está lá no meu WhatsApp, né, no perfil, na minha foto. Então, você pode estar mandando sua mensagem. A igreja está à disposição, o conselho da igreja, a junta diaconal, os líderes dos departamentos, estamos todos à disposição. O pastor da igreja está à disposição. Os irmãos têm o meu contato, têm o meu telefone. Nós estamos funcionando perfeitamente e estamos, irmãos, aí esperando e orando para que o Senhor possa nos conduzir nesse período de retorno, né, dado o decreto estadual da permissão de 50 pessoas, até 50 pessoas no templo. Nós estamos nos organizando, conselho e depois junta diaconal, para saber como vamos proceder na recepção destes irmãos. Demarcação de bancos, distanciamento, a entrada da recepção com o álcool. Então, tudo isso é tempo que nós estamos tendo para nos organizarmos. E no primeiro domingo de agosto, se o Senhor permitir,
nós estaremos retornando. Essa foi uma decisão do Conselho, dada hoje, e nós achamos melhor que fosse dessa forma, que é um tempo hábil para nós podermos nos preparar para o dia do primeiro domingo de agosto, onde estaremos então retomando os cultos presenciais. Lembrando que a política, o protocolo, né, de entrada ou ida ao templo segue todo o critério, tanto do decreto estadual, quanto da portaria municipal e também do protocolo do presbitério de Garanhuns, do qual nós somos filiados. Então, nós faremos todo o procedimento legal e eu peço a sua compreensão para que você também possa ser consciente com tudo que nós vamos fazer, porque é para a glória de Deus. A prevenção é, sim, um mandamento. Não matarás. Está imbuído nele a prevenção. E aí nós devemos fazer a nossa parte, né? E todas essas políticas de ida ao templo serão colocadas depois no grupo da igreja, onde nós estaremos informando aos irmãos. No mais, meus amados, vocês têm aí no sábado um programa de rádio, o programa Mensagem da Cruz, às 18h05, e também no sábado teremos uma programação especial da UMP, com o pastor Ronaldo lá da igreja de Casa Caiada, e toda a juventude está convidada. Vamos juntos participar neste sábado, às 19h30, pelo Zoom. O link estará sendo disponível no grupo da igreja. E também eu peço aos irmãos que seja consciente, fique em casa, evite aglomerações. Vamos fazer a nossa parte, irmãos. Vamos fazer a nossa parte, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude. Lembrando também que domingo pela manhã, às 9h30 e às 18h, continuaremos cultuando ao nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e qualquer coisa, estamos à disposição. Deus abençoe.